Você já sentiu que algo em sua vida parecia fora do lugar, como se o mundo estivesse te enviando sinais que você não conseguia compreender? Talvez uma sensação, uma coincidência ou até mesmo um encontro inesperado tenha passado despercebido. A verdade é que Deus está constantemente tentando se comunicar com você. E muitas vezes usamos tanto a pressa, a rotina ou a distração que deixamos de perceber suas mensagens. Este vídeo não é apenas sobre prestar atenção, é sobre aprender a enxergar o invisível, ouvir o silêncio divino e reconhecer o toque do Criador em cada detalhe da sua vida. O que você está prestes a ouvir é um convite para despertar sua percepção espiritual. Cada gesto, cada palavra ou situação que parece insignificante pode conter uma mensagem crucial. Deus trabalha nos bastidores de forma tão delicada que muitas vezes confundimos sinais com acaso, mas nada acontece por acaso. Aquele pensamento que surge de repente, aquela pessoa que aparece no momento certo, ou aquele versículo que salta aos olhos no livro que você estava lendo, tudo faz parte de uma comunicação silenciosa do Senhor. Aprender a interpretar esses sinais exige paciência, atenção e fé. É preciso desacelerar, observar e refletir. Não se trata apenas de esperar grandes milagres ou acontecimentos extraordinários. Deus fala nos detalhes, nas sutilezas, nos momentos que você menos espera. Sua missão não é apenas perceber os sinais, mas agir sobre eles, entendendo que cada mensagem é uma orientação, uma correção ou um incentivo para o seu crescimento espiritual. O vídeo que você vai assistir é uma jornada de descobertas. Ele mostrará como sinais pequenos, coincidências e encontros inesperados podem ter significados profundos, revelando caminhos, respostas e transformações. A mensagem de hoje é simples, mas poderosa. Deus está tentando te mostrar algo. Ele quer que você abra os olhos, o coração e a mente para perceber. Cada capítulo a seguir é uma oportunidade de refletir sobre a sua vida e enxergar aquilo que Ele cuidadosamente e coloca no seu caminho. Este é o momento de aprender a ouvir o invisível e confiar que cada detalhe possui propósito. Ao prestar atenção, você descobrirá que a vida não é aleatória, que cada acontecimento tem significado e que Deus está sempre presente, mesmo quando você não percebe. O que parecia comum ou sem importância pode ser a resposta que você esperava, a orientação que faltava ou a confirmação de que você está exatamente onde deveria estar. Prepare-se para despertar e perceber a presença de Deus em sua vida de maneiras que você jamais imaginou. Quantas vezes você já sentiu uma sensação estranha de que algo precisava ser diferente, mas ignorou? Pequenos sinais aparecem o tempo todo, mas estamos tão ocupados com nossas rotinas que passamos por eles sem perceber. Pode ser um pensamento que insiste em voltar, uma coincidência que parece improvável, uma frase dita por alguém que, no fundo, toca seu coração de forma inesperada. Esses são sinais de Deus. Ele não precisa usar grandes milagres para se comunicar. Muitas vezes, o toque divino vem nos detalhes mais simples do nosso dia. O problema é que a maioria de nós interpreta essas pequenas mensagens como acaso, sorte ou intuição. Deus, porém, fala de forma sutil, porque quer que aprendamos a atenção e a sensibilidade espiritual. Cada detalhe é uma oportunidade de ouvir o que Ele está dizendo, de ajustar nossas escolhas e de perceber que nada acontece por acaso. Aquela decisão que você adiou, aquele encontro que parecia insignificante ou até uma oportunidade perdida, muitas vezes carregam uma mensagem divina que você ainda não está pronto para compreender completamente. A Bíblia nos mostra diversos exemplos de pessoas que perceberam sinais aparentemente pequenos e mudaram suas vidas por causa disso. Gideão recebeu sinais simples antes de liderar seu povo. Esther
observou detalhes que a ajudaram a salvar toda uma nação. Cada história confirma que Deus usa pequenos indícios para guiar aqueles que estão atentos. A diferença entre quem prospera na fé e quem permanece perdido, muitas vezes, está na capacidade de perceber e interpretar esses sinais sutis. Reconhecer esses sinais exige uma mudança de perspectiva. É necessário desacelerar a mente, prestar atenção ao que desperta curiosidade ou inquietação, refletir sobre coincidências que parecem fora do comum e questionar o que Deus pode estar tentando revelar através delas. Quando você aprende a prestar atenção, até mesmo momentos de silêncio ou situações que parecem sem sentido se tornam pistas para decisões importantes. Prestar atenção, AOS sinais diários, é um convite para desenvolver intimidade com Deus. Ele está presente em cada detalhe, esperando que você perceba sua mão guiando, ajustando e conduzindo sua vida. Se você começar a observar com atenção, verá que o que parecia insignificante pode conter a orientação, a resposta ou o incentivo que você precisava. Deus está tentando falar, e tudo o que Ele pede é que você aprenda a ouvir. Muitas vezes, quando esperamos respostas rápidas ou sinais claros, nos deparamos apenas com silêncio. E esse silêncio pode ser desconcertante, mas é justamente nele que Deus escolhe se comunicar. Não confunda a ausência de acontecimentos com a ausência de cuidado. O silêncio divino não é vazio, é uma oportunidade de reflexão, preparação e fortalecimento da fé. Ele é o espaço onde Deus trabalha nos bastidores, ajustando caminhos, moldando decisões e preparando o terreno para que, no momento certo, tudo se revele com clareza. Quando enfrentamos momentos de espera, é natural sentir dúvida ou desânimo, mas esses períodos silenciosos são estratégicos. Eles nos ensinam paciência, nos obrigam a olhar para dentro e a perceber sinais que passariam despercebidos se estivéssemos apenas correndo atrás de respostas imediatas. Deus quer que aprendamos a confiar nele, mesmo quando não há sinais visíveis, porque essa confiança transforma a fé em algo sólido, inabalável diante das incertezas. O silêncio também revela a importância de observar. Às vezes, ele não nos fala através de milagres visíveis, mas nos envia sinais sutis. Um pensamento persistente, uma sensação no coração, uma coincidência que desafia a lógica, ou uma pessoa que surge de forma inesperada. É nesse espaço silencioso que aprendemos a reconhecer a voz dele nas sutilezas da vida. Quem ignora esses momentos acaba perdendo orientações cruciais que poderiam mudar decisões, fortalecer a fé e abrir caminhos que antes pareciam impossíveis. A Bíblia nos mostra que o silêncio é muitas vezes parte do plano divino. José passou anos na prisão sem entender o propósito, mas cada momento silencioso era preparação para se tornar governante. Ana aguardou anos por uma resposta, e o silêncio não significou abandono, mas tempo de preparação e fortalecimento. O silêncio de Deus é estratégico. Ele quer que estejamos atentos, receptivos e confiantes, mesmo sem ver o quadro completo. Portanto, quando você se deparar com silêncio, não o tema, não o ignore e não o veja como ausência. Encare-o como um convite à atenção, à reflexão e à fé ativa. Observe o que acontece ao seu redor, escute seu coração e permita que a paciência e a sensibilidade se desenvolvam. Esse silêncio pode ser exatamente o que você precisava para perceber os sinais de Deus que até agora passaram despercebidos. Você já passou por situações em que tudo parecia improvável, mas acabou acontecendo de forma perfeita, quase como se o universo conspirasse a seu favor? Essas coincidências podem parecer apenas sorte ou acaso, mas muitas vezes são sinais de Deus
mensagens sutis que ele envia para guiar seu caminho. A diferença entre coincidência e sinal divino está na percepção. Quem observa atentamente percebe padrões, conexões e sinais que indicam que algo maior está trabalhando nos bastidores. Deus não precisa intervir de maneira grandiosa para se comunicar. Ele pode usar pequenas coincidências para alertar, confirmar ou direcionar você. Um pensamento que surge repetidamente, uma conversa inesperada ou até um encontro fortuito podem carregar respostas, oportunidades ou orientações que você ainda não tinha percebido. Aquilo que parece aleatório é, na verdade, cuidadosamente orquestrado. A chave está em reconhecer quando uma coincidência tem propósito. Muitas vezes, ignoramos sinais importantes porque não queremos sair da rotina ou porque estamos acostumados a olhar apenas para aquilo que é visível e imediato. Aprender a perceber essas conexões exige sensibilidade espiritual, atenção aos detalhes e disposição para refletir sobre o que está acontecendo ao seu redor. A Bíblia nos ensina que Deus trabalha de maneiras discretas. Elias ouviu Deus, não no vento forte nem no terremoto, mas na brisa suave. Cada coincidência pode ser uma brisa de orientação divina, silenciosa, mas potente. Quando começamos a prestar atenção, percebemos que pequenas situações carregam grandes lições, oportunidades de crescimento e caminhos abertos que antes pareciam impossíveis. Portanto, não subestime o que parece ser mera coincidência. Observe o mundo ao seu redor, reflita sobre os acontecimentos e busque perceber os sinais sutis que Deus envia todos os dias. Cada coincidência que você aprende a interpretar pode ser a chave para tomar decisões certas, fortalecer sua fé e enxergar o propósito maior que Ele está revelando em sua vida. Algumas pessoas entram em nossa vida sem aviso e de repente tudo muda. Esses encontros aparentemente aleatórios muitas vezes carregam intenções divinas. Deus, USA, pessoas, palavras e gestos para nos guiar, corrigir, inspirar ou abrir caminhos que jamais imaginaríamos. A presença de alguém no momento certo pode ser uma confirmação, um alerta ou até um impulso necessário para que você avance em direção ao propósito que ele tem para a sua vida. É comum pensar que coincidências ou encontros inesperados não têm significado, mas quando olhamos com atenção, percebemos que tudo está interligado. Um conselho, uma palavra de encorajamento ou até um simples gesto pode gerar transformações profundas. Deus coloca pessoas em nossas vidas no tempo perfeito e cada interação é uma oportunidade de receber orientação ou aprendizado. Na Bíblia vemos exemplos claros disso. Paulo encontrou Ananias quando estava perdido e sem direção, e aquele encontro mudou completamente sua trajetória. Ruth conheceu Boaz de forma inesperada, e isso transformou seu destino e o da nação. Essas histórias mostram que encontros aparentemente aleatórios são, na verdade, estratégicos, planejados por Deus para impactar sua vida de forma significativa. O segredo está em estar atento e receptivo. Muitas vezes, ignoramos pessoas que entram em nosso caminho porque estamos ocupados ou fechados emocionalmente. Aprender a reconhecer quando Deus está usando alguém como instrumento de sua vontade exige sensibilidade espiritual e humildade para ouvir e aprender. Cada pessoa que surge em sua vida tem potencial para entregar uma mensagem ou abrir uma porta que você não sabia que precisava. Portanto, não subestime os encontros inesperados. Eles podem ser a chave para decisões importantes, a inspiração que faltava ou a confirmação de que você está no caminho certo. Deus fala através das pessoas e cada encontro pode ser a resposta que você buscava, mesmo antes de perceber que precisava dela. A intuição muitas vezes é subestimada, mas
É uma ferramenta poderosa que Deus nos dá para perceber sua orientação. Aquela sensação de que algo está certo ou errado, mesmo sem explicação lógica, pode ser a voz do Espírito Santo agindo em seu coração. Ignorar esses sinais internos é perder oportunidades de tomar decisões alinhadas com o plano divino, porque Deus fala através daquilo que sentimos quando estamos atentos e receptivos. É comum confundir intuição com medo, desejo ou opinião própria. Por isso, é necessário desenvolver sensibilidade espiritual para distinguir a voz de Deus daquilo que é apenas fruto da mente humana. A intuição divina vem acompanhada de paz, clareza e uma convicção interna que permanece mesmo diante de dúvidas externas. Quando você sente essa segurança no peito, mesmo sem compreender completamente, é um indicativo de que Deus está sinalizando algo importante. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos de como ouvir a intuição ou o chamado interno fez toda a diferença. Samuel ouviu a voz de Deus, mesmo sem entender de imediato a mensagem. Daniel percebeu sinais e tomou decisões que salvaram sua vida e influenciaram a história ao seu redor. Esses momentos nos mostram que ouvir a voz interna é muitas vezes ouvir a orientação do Criador. Desenvolver essa percepção exige prática. É preciso silêncio, reflexão e atenção às sensações que surgem em seu coração. Cada decisão, cada alerta, cada impulso pode ser um instrumento divino para guiá-lo no caminho certo. Ignorar essa intuição é recusar uma ajuda silenciosa, mas constante, que Deus oferece todos os dias para proteger, orientar e conduzir você àquilo que foi planejado para a sua vida. Portanto, confie na sua intuição, observe os sinais internos e aprenda a interpretar as mensagens que surgem de dentro. Deus fala de maneira delicada, mas quando você se abre para ouvir, percebe que cada sentimento, cada percepção e cada convicção pode ser a resposta que você precisava para avançar com fé e segurança. Deus não precisa criar milagres grandiosos para falar com você. Muitas vezes, Ele escolhe os detalhes do dia a dia como meio de comunicação. Um versículo que chama sua atenção na hora certa, uma música que desperta emoções inesperadas, um livro que revela algo que você precisava ouvir, ou até mesmo uma imagem que parece surgir no momento exato, tudo isso pode ser uma mensagem divina. A vida cotidiana está cheia de sinais que muitos não percebem por falta de atenção ou sensibilidade espiritual. O segredo está em estar presente e atento. A correria, a rotina e a distração nos impedem de perceber o que Deus está mostrando. Um detalhe que você ignora hoje pode ser a resposta que mudaria uma decisão importante ou a confirmação de que está no caminho certo. Aprender a reconhecer esses sinais exige observação, reflexão e abertura para interpretar com fé aquilo que antes parecia trivial. A Bíblia nos mostra inúmeros exemplos de como Deus usa o cotidiano para ensinar, guiar e revelar propósitos. Eliseu via sinais simples ao seu redor que orientavam seu ministério. Até Jesus, em suas parábolas, utilizava elementos comuns do dia a dia, sementes, pães, redes de pesca, para transmitir mensagens profundas. Tudo ao nosso redor pode conter um ensinamento, uma advertência ou uma inspiração, se estivermos preparados para perceber. Cada detalhe que desperta curiosidade ou atenção é uma oportunidade de conexão. Um pensamento, um comentário, uma coincidência, um sentimento súbito podem ser formas de Deus comunicar algo que precisa ser entendido agora. Ignorar esses sinais é perder a chance de receber orientação, aprender lições importantes ou tomar decisões com base na sabedoria divina. Portanto,
Observe seu cotidiano com olhos atentos e coração aberto. Cada pequeno acontecimento pode carregar uma mensagem que mudará sua perspectiva, sua fé e até mesmo o rumo de sua vida. Deus fala constantemente, e os detalhes são a forma silenciosa e perfeita que Ele escolheu para se comunicar com você todos os dias. Um dos maiores desafios para quem busca entender os sinais de Deus é aceitar que Ele nunca age no nosso tempo, mas sempre no tempo certo. Muitas vezes, queremos respostas imediatas, soluções rápidas e sinais claros, mas a sabedoria divina opera de forma precisa, ajustando cada detalhe para que a orientação chegue exatamente quando precisamos. O tempo de Deus não é atraso. É preparação, alinhamento e cuidado com cada passo que damos. Enquanto esperamos, é comum sentir frustração, ansiedade ou dúvida, mas esses momentos de espera têm propósito. Eles permitem que nosso coração se fortaleça, que nossa fé se aprofunde e que estejamos prontos para receber o que Ele quer nos mostrar. Ignorar o tempo certo muitas vezes nos faz perder oportunidades ou tomar decisões precipitadas que nos afastam do caminho planejado. O tempo certo de Deus também se manifesta de forma estratégica. Pode ser um encontro inesperado que só se tornaria significativo na hora exata, um conselho que faz sentido somente depois de determinado aprendizado, ou uma oportunidade que surge quando estamos preparados para aproveitá-la plenamente. Ele trabalha nos bastidores, garantindo que cada situação se encaixe com perfeição na sua história. A Bíblia está cheia de exemplos do tempo perfeito de Deus. Abraão esperou anos pela promessa de um filho e no tempo certo, Isaque nasceu. José passou anos na prisão antes de ser elevado à posição de governante. Esses exemplos nos ensinam que cada espera, cada silêncio e cada atraso aparente tem significado e devem ser encarados com paciência e fé. Portanto, aprenda a confiar no tempo de Deus. Observe o que acontece ao seu redor, perceba os sinais que surgem e entenda que nada é por acaso. Cada momento de espera, cada detalhe, cada coincidência está sendo orquestrado para que você receba a orientação e o propósito no instante exato em que está pronto para compreender e agir. Deus muitas vezes envia sinais para nos proteger, mesmo antes de percebermos o perigo. Um sentimento de inquietação, uma palavra de alguém que mexe com seu coração, uma situação que parece fora do comum. Tudo isso pode ser um alerta silencioso. Ignorar esses sinais muitas vezes nos leva a decisões precipitadas ou a caminhos que poderiam nos trazer sofrimento. Aprender a reconhecer esses alertas é compreender que Deus está cuidando de você em todos os momentos, mesmo quando não há sinais visíveis. Esses sinais de proteção não precisam ser dramáticos. Eles podem se manifestar como intuições, pensamentos persistentes, coincidências ou pequenas vozes internas que nos dizem para esperar, observar ou reconsiderar. A atenção a esses detalhes transforma situações potencialmente prejudiciais em oportunidades de aprendizado ou redirecionamento. Deus age com precisão e sua proteção muitas vezes passa despercebida porque acontece de forma sutil e discreta. Na Bíblia, vemos exemplos claros de alertas divinos que salvaram vidas e mudaram destinos. José teve sonhos que indicavam perigos e oportunidades. Jonas recebeu instruções que evitaram que ele seguisse por um caminho destrutivo. Cada aviso, cada sensação de alerta ou hesitação é uma oportunidade de agir com prudência, guiado pelo Espírito. Reconhecer esses sinais é desenvolver intimidade com Deus e aprender a ouvir quando Ele se comunica silenciosamente. Esses alertas também fortalecem a fé.
Quando percebemos que pequenos sinais nos protegeram de problemas maiores, nossa confiança na presença de Deus aumenta. Aprendemos que a atenção e a obediência são ferramentas poderosas para manter nossa vida alinhada ao plano divino. O cuidado de Deus está presente em cada detalhe, mesmo quando não entendemos imediatamente o motivo. Portanto, esteja atento aos sinais que despertam inquietação, aos pensamentos que surgem sem explicação e às coincidências que parecem nos redirecionar. Cada alerta é um presente de proteção divina, uma forma de Deus nos guiar e preservar. Quando você aprende a perceber esses sinais, passa a caminhar com mais segurança, sabedoria e confiança, sabendo que nada acontece por acaso e que cada detalhe é cuidadosamente planejado para o seu bem. A fé é o filtro que nos permite enxergar o que passaria despercebido para quem duvida. Sem fé, muitos sinais de Deus passam em branco, confundidos com simples coincidências ou ideias aleatórias. Quando cultivamos a fé, o coração se torna sensível a detalhes, e situações que antes pareciam comuns se revelam carregadas de propósito. É a fé que nos conecta ao invisível e nos ajuda a interpretar corretamente os sinais que Deus envia. Ter fé não significa ausência de dúvidas ou dificuldades, mas estar disposto a acreditar que mesmo nos momentos de incerteza, Deus está presente e se comunicando. É essa confiança que nos permite perceber sinais sutis, como pensamentos persistentes, encontros inesperados ou sentimentos que nos alertam sobre decisões importantes. A fé ativa é a chave para que a percepção espiritual se torne clara e confiável. A Bíblia reforça essa conexão entre fé e percepção. Abraão confiou na promessa de Deus, mesmo sem ver o cumprimento imediato. Daniel confiou no cuidado divino enquanto enfrentava perigos que pareciam insuperáveis. Jesus também ensinou que a fé pequena, quando genuína, é capaz de mover montanhas e abrir caminhos invisíveis. Cada um desses exemplos mostra que a fé é o instrumento que nos permite reconhecer e interpretar os sinais divinos que guiam nosso caminho. Praticar a fé é desenvolver atenção e abertura para ouvir Deus em todos os momentos. É aprender a confiar não apenas em grandes sinais ou milagres, mas também nos detalhes sutis do cotidiano. Quando a fé se fortalece, até o silêncio, a coincidência ou o encontro inesperado passam a ter significado. Percebemos que nada é por acaso e que cada sinal é cuidadosamente colocado para nos orientar, proteger e fortalecer. Portanto, cultive sua fé diariamente e observe atentamente sua vida e seus arredores e aprenda a reconhecer os sinais que Deus envia. Com fé, você transforma pequenas mensagens em orientações claras, decisões em escolhas alinhadas ao propósito divino, e cada momento de atenção se torna uma oportunidade de caminhar com segurança e confiança na presença de Deus. Muitas vezes, o que parece frustração ou derrota é, na verdade, um sinal divino disfarçado de dificuldade. Deus permite que enfrentemos obstáculos para nos ensinar, moldar nosso caráter e preparar nosso coração para o que está por vir. Cada porta fechada, cada plano que não deu certo e cada expectativa frustrada são oportunidades de crescimento e aprendizado. Aprender a interpretar essas situações como mensagens de Deus muda completamente a forma como encaramos a vida. É natural sentir desapontamento quando algo não acontece como planejamos, mas precisamos entender que a frustração não é o fim. É uma ferramenta de Deus para nos guiar. Aquela situação que parecia apenas um contratempo pode conter uma lição essencial, mostrar uma direção melhor ou revelar uma verdade que ainda não estávamos prontos para enxergar. Cada desafio tem propósito,
E cada dificuldade carrega uma oportunidade de fortalecer a fé e a resiliência. A Bíblia nos mostra exemplos claros disso. José foi vendido como escravo e passou anos na prisão, mas todas essas frustrações prepararam-no para salvar uma nação. Paulo enfrentou perseguições e dificuldades constantes, e cada obstáculo serviu para fortalecer sua missão e transformar sua vida e a de outros. Esses exemplos nos lembram que o sofrimento e as frustrações não são sem sentido. Eles podem ser sinais de que Deus está moldando nosso caminho com cuidado e sabedoria. Para perceber essas mensagens, é necessário olhar além da superfície. Reflita sobre os acontecimentos, observe o que eles ensinam e pergunte-se o que Deus pode estar tentando mostrar através deles. Quando transformamos frustração em aprendizado, passamos a entender que até os momentos difíceis são parte do plano divino e que cada desafio é uma preparação para algo maior. Portanto, não veja a frustração como um bloqueio, mas como um guia silencioso. Cada experiência que desafia suas expectativas pode ser a oportunidade de crescer, aprender e alinhar sua vida ao propósito de Deus. Com essa perspectiva, até os momentos mais difíceis se tornam ferramentas de aprendizado e sinais claros de que Ele está presente, conduzindo você pelo caminho certo. A oração é muito mais do que pedir. É um canal que nos conecta diretamente com Deus e nos permite perceber sinais que passariam despercebidos. Quando oramos com atenção e sinceridade, nossa sensibilidade espiritual aumenta. É como se nossos olhos e ouvidos espirituais se abrissem para enxergar o que Ele está tentando mostrar, entender o que precisa ser aprendido e receber orientação para cada decisão. Muitas pessoas oram de forma automática, sem realmente ouvir. Mas a oração verdadeira exige presença, reflexão e abertura para perceber respostas de maneiras inesperadas. Um pensamento que surge, uma palavra ou gesto de alguém, ou até uma situação que parece fora do comum, pode ser a resposta que Deus envia silenciosamente. E só conseguimos perceber quando estamos conectados a Ele através da oração. A Bíblia nos mostra que a oração ativa a percepção espiritual. Daniel orava diariamente e por isso entendia os sinais de Deus mesmo diante de perigos. Ana, ao orar fervorosamente, recebeu uma orientação que mudou sua vida e a do povo de Israel. Esses exemplos ensinam que a oração não é apenas uma prática religiosa, mas um instrumento que nos permite enxergar o invisível, interpretar sinais e tomar decisões alinhadas ao plano divino. Quando você dedica tempo para orar, o mundo ao seu redor começa a se revelar de forma diferente. Pequenos detalhes ganham significado, coincidências se tornam sinais e alertas sutis passam a ser compreendidos. A oração transforma nossa percepção e nos permite agir com mais clareza, confiança e segurança, sabendo que Deus está nos guiando em cada passo. Portanto, faça da oração um hábito consciente, não apenas um ritual. Use esse momento para se abrir e ouvir atentamente. Quanto mais conectado você estiver, mais perceberá os sinais que Deus envia diariamente, encontrando orientação, conforto e confirmação em cada detalhe da sua vida. Aprender a perceber os sinais de Deus exige paciência e atenção. Muitas vezes queremos respostas imediatas, soluções rápidas ou confirmações instantâneas, mas a sabedoria divina opera no tempo certo e através de detalhes que só quem observa com cuidado consegue enxergar. A paciência nos dá a capacidade de perceber aquilo que passaria despercebido para quem age por impulso ou corre contra o tempo. A observação é o complemento da paciência. Não basta esperar. É preciso olhar atentamente, analisar o que
acontece ao nosso redor e refletir sobre cada situação, encontro ou sensação que surge. Pequenos sinais, coincidências ou intuições ganham sentido quando somos capazes de perceber padrões e conexões. Deus trabalha em silêncio e a observação nos permite captar a sua mensagem mesmo nos momentos mais discretos. A Bíblia reforça a importância desses princípios. Neemias precisou observar, planejar e agir com paciência para reconstruir os muros de Jerusalém. Salomão recebeu sabedoria ao discernir com cuidado os sinais e necessidades de seu povo. Esses exemplos mostram que a combinação de paciência e observação é essencial para reconhecer a direção de Deus, interpretar sinais e tomar decisões alinhadas à vontade divina. Ser paciente não significa inatividade, mas estar atento e receptivo ao tempo certo. Cada detalhe, cada coincidência ou sensação que surge durante a espera é uma oportunidade de aprendizado e preparação. Deus revela seus planos de maneira precisa, e somente quem está atento e paciente consegue perceber a magnitude de sua orientação. Portanto, pratique a paciência. Observe o mundo ao seu redor e aprenda a captar os sinais que Deus envia todos os dias. Cada detalhe importa, e ao desenvolver essas qualidades, você será capaz de interpretar mensagens que fortalecem sua fé, guiam suas decisões e aproximam você do propósito divino. Deus muitas vezes anuncia mudanças antes mesmo de elas acontecerem. E esses sinais são maneiras de preparar nosso coração e nossa mente para o que está por vir. Uma sensação súbita, um desejo de mudança, encontros inesperados ou até pequenas coincidências podem indicar que um novo capítulo de sua vida está prestes a começar. Estar atento a esses sinais permite agir de forma consciente e receptiva, em vez de ser pego de surpresa. Mudar nem sempre é fácil, e muitas vezes resistimos porque temos medo do desconhecido. Mas os sinais de Deus nos ajudam a perceber quando é o momento certo de avançar. Eles aparecem de formas sutis, uma oportunidade que surge do nada, uma palavra que desperta reflexão, ou até uma situação que força reconsiderações em sua rotina. Reconhecer esses sinais é perceber que Deus está abrindo portas e preparando o caminho para algo melhor. A Bíblia nos mostra exemplos claros de sinais antes de grandes mudanças. Abraão recebeu promessas antes de deixar sua terra e partir para o desconhecido. Os discípulos receberam sinais que os guiaram para o ministério que transformaria o mundo. Esses momentos ensinam que mudanças significativas são precedidas por sinais que, quando percebidos, permitem agir com fé e coragem. Estar atento. Há sinais de mudança iminente significa abrir-se para novas oportunidades, abandonar velhos padrões que não servem mais e confiar que Deus está conduzindo cada passo. Esses sinais são um convite à transformação. Um chamado para agir com sabedoria e fé, sabendo que cada detalhe faz parte de um plano maior. Portanto, observe os sinais que surgem em sua vida. Eles podem indicar que algo importante está prestes a acontecer. Reconhecer e seguir esses sinais permite que você se alinhe ao propósito divino, abrace mudanças com confiança e caminhe para um futuro que Deus cuidadosamente preparou para você. A gratidão tem o poder de abrir nossos olhos para os sinais de Deus. Quando nos concentramos no que já recebemos, no que foi conquistado e nas pequenas bênçãos do dia a dia, nossa sensibilidade espiritual aumenta. A mente focada em gratidão percebe detalhes que antes passariam despercebidos e nos conecta mais profundamente à presença divina. É comum que a correria e a preocupação nos impeçam de notar os sinais sutis ao nosso redor.
Mas ao cultivar a gratidão, passamos a enxergar coincidências, encontros, sentimentos e oportunidades como manifestações da providência de Deus. Cada detalhe se torna significativo e nossa percepção do plano divino se torna mais clara e confiável. A Bíblia mostra repetidamente a força da gratidão. Daniel, ao agradecer mesmo em meio à adversidade, manteve-se firme na fé e recebeu proteção e direção divina. Jesus também ensinava a importância de agradecer, mesmo pelas pequenas coisas, reconhecendo a presença de Deus em cada momento. Gratidão transforma nossa percepção e nos permite receber mensagens que antes não percebíamos. Praticar a gratidão diariamente é mais do que uma atitude positiva. É uma ferramenta espiritual. Ao agradecer, você desenvolve sensibilidade para perceber sinais e mensagens que Deus envia através de pessoas, situações e detalhes da vida cotidiana. Essa prática fortalece a fé, traz clareza e permite interpretar coincidências e alertas como parte do plano divino. Portanto, transforme a gratidão em hábito. Observe atentamente sua vida e reconheça cada detalhe como uma expressão do cuidado de Deus. Quanto mais grato você for, mais perceberá os sinais, interpretará corretamente as mensagens divinas e caminhará com segurança na direção que Ele preparou para você. Perceber os sinais de Deus não é suficiente se não agirmos sobre eles. A atenção, a oração e a sensibilidade espiritual preparam o caminho, mas a transformação acontece quando colocamos em prática aquilo que Ele nos revela. Cada sinal recebido é uma orientação, e segui-lo exige coragem, fé e disposição para avançar, mesmo quando o caminho não está totalmente claro. Muitas pessoas observam, recebem mensagens e têm intuições, mas hesitam em agir por medo, dúvida ou comodidade. Deus não quer apenas que você perceba os sinais, Ele quer que você use essas percepções para tomar decisões alinhadas ao seu propósito. Cada ação baseada em um sinal divino fortalece a fé, confirma o caminho e abre portas para bênçãos maiores. A Bíblia mostra inúmeros exemplos de ação após perceber sinais. Noé agiu conforme Deus instruía antes da grande inundação. Abraão partiu mesmo sem ver o destino final, e os discípulos seguiram Jesus mesmo sem compreender totalmente. Cada ação baseada em sinais divinos trouxe resultados transformadores e impactou vidas. Esses exemplos nos ensinam que perceber sinais é apenas o primeiro passo. Agir sobre eles é o que concretiza o propósito de Deus em nossa vida. Agir sobre os sinais exige discernimento, mas também confiança. Nem sempre tudo será fácil ou imediato, mas cada passo tomado em direção àquilo que Deus revela gera crescimento, proteção e novas oportunidades. A ação transforma a orientação em realidade e nos permite viver de acordo com o plano divino. Portanto, não apenas observe, ore ou reflita sobre os sinais. Use-os como guia para tomar decisões, ajustar atitudes e avançar com fé. Quando você age sobre o que percebe, cada mensagem se torna uma força transformadora, cada detalhe se converte em propósito e você se aproxima mais da vida que Deus cuidadosamente preparou para você. Este é o momento de colocar em prática tudo o que foi revelado, confiando que cada ação alinhada aos sinais divinos trará direção, proteção e realização em sua vida. Agora que você entendeu como Deus se comunica através de sinais, coincidências, intuições, encontros e detalhes do dia a dia, é hora de colocar tudo em prática. Observar, refletir, orar, cultivar gratidão e agir são passos que transformam percepção em ação. Cada pequeno sinal é uma oportunidade de fortalecer sua fé, alinhar suas decisões ao propósito divino e perceber que nada acontece por acaso.
A vida muda quando aprendemos a prestar atenção e confiar em Deus, mesmo nos momentos de silêncio ou espera. Ele está presente em cada detalhe, pronto para guiar você com amor e sabedoria. Cabe a você abrir o coração, enxergar além do óbvio e tomar decisões que estejam em sintonia com a sua vontade. A sensibilidade espiritual não é apenas um dom, é um convite diário para caminhar com fé e discernimento, reconhecendo o cuidado de Deus em cada passo da sua vida. Se este vídeo tocou seu coração e fez você refletir sobre os sinais que Deus tem enviado, não deixe de se inscrever no canal para receber mais mensagens que fortalecem a fé e trazem orientação para o dia a dia. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem e continue atento às pequenas coisas que podem transformar completamente sua vida. Caminhe com atenção, abra os olhos e o coração, porque Deus sempre fala. Cabe a você ouvir, perceber e agir.